Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a ginecologista Ellen Costa. O nosso assunto de hoje é o Outubro Rosa. Doutora, seja bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez o convite, muito bom estar aqui com vocês e conversar especialmente sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né? Principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando, que têm dúvidas com relação a essa campanha. O que seria realmente o Outubro Rosa? Fábio, o Outubro Rosa, ele começou ali no final dos anos 90, começou nos Estados Unidos, como sempre, acaba que parte de lá isso, uma necessidade de conscientizar as mulheres delas fazerem a rotina de câncer de mama, né? Então, assim, quem se lembra, lá nos anos 90, a rotina é: se toque, faça o autoexame, né? Então começou com isso de estimular a mulher a conhecer o próprio corpo. Só que foi visto que o se tocar não era o suficiente, era muito pouco para a gente poder melhorar os números, né? E aí com isso veio essa necessidade das mulheres irem fazer a mamografia, porque acabava que a gente ficava com uma quantidade enorme de mulheres, um percentual grande da população que não fazia. Porque elas começaram a fazer o autoexame e falar: não tem nada, então não preciso de fazer. Aí foi visto que foi um tiro no pé, né? O se toque. Ele é extremamente importante, o autoexame é extremamente importante, mas ele não é suficiente. Ele seria o início para poder descobrir aquele câncer de mama? Não só isso, Fábio. É importante a mulher entender que conhecer o corpo dela, ela consegue ver modificações, diferenças, mas uma quantidade muito grande de cânceres são detectados antes dele ter uma expressão na palpação. Então, se você deixar para palpar apenas, você vai deixar de ter um tratamento precoce eficaz. Então, quando a gente fala de câncer de mama, de prevenção de câncer de mama, o que a gente quer hoje é diminuir mortalidade, tá? Então, a gente quer que a morte pelo câncer se reduza. Agora, doutora, eu gostaria que você comentasse com a nossa telespectadora, para ela que tem dúvida, quais são os fatores de risco para se ter o câncer de mama? Bom, os fatores de risco, a gente tem que sempre lembrar que quanto mais exposição hormonal, maior o fator de risco, né? Então, quanto mais velha, né? Então, à medida que a idade vai avançando, vai aumentando o risco do câncer de mama. O tabagismo aumenta o risco do câncer de mama. A mulher que fica menstruada nova e a que faz a menopausa mais tarde, por causa desse tempo de exposição, ela tem um risco aumentado do câncer de mama. Os usos de hormônios que sejam anticoncepcionais por muito longo tempo, das terapias hormonais por muito longo tempo, elas têm um aumento. Obesidade é um grande fator de risco, porque a gordura, ela se quebra em hormônio. Então, a mulher obesa, ela tem uma circulação hormonal muito maior do que a mulher magra. Então, a obesa, ela tem um risco maior de ter o câncer de mama, né? E além dos fatores familiares genéticos, né? Quando a gente tem parentes de primeiro grau que têm a doença, nosso risco aumenta com relação à população geral. Nós podemos dizer, então, que para se cuidar, para se prevenir, fazer o básico mesmo ali do dia a dia, que é não fumar, não beber excessivamente, praticar uma atividade física, como a senhora disse, se tocar, conhecer o corpo, é o básico mesmo. É o básico, Fábio. E atividade física é muito importante frisar isso aí. Atividade física regular, quando a gente fala regular, é pelo menos de 3 a 5 vezes por semana, ela consegue reduzir em torno de 20 a 30% o risco do desenvolvimento do câncer de mama. Então, a atividade física, ela contribui positivamente na prevenção do câncer de mama. Além do tabagismo, além da diminuição e controle do consumo de álcool, hoje a gente já sabe que o consumo diário de 2 taças de bebida alcoólica já está associado ao aumento do risco de câncer de mama. Então, o consumo moderado do álcool, ele é importante para que a gente tenha uma prevenção aí. Agora nós vamos tocar num assunto polêmico que muitas das suas pacientes têm comentado, a gente tem visto isso também na internet. A mamografia, ela provoca câncer ou isso é um mito? Olha, Fábio, a questão da mamografia, pela questão da radiação, o risco que a gente fala, ele é virtual, tá? Ele não é real.
A mamografia, ela tem uma importância extrema na redução da mortalidade do câncer. A quantidade de radiação que é feita na mamografia, ela é mínima, ela é muito pequena. Só que, infelizmente, nós temos visto aí blogueiras, alguns profissionais que a ética fica aí um pouco reduzida, falando e estimulando as mulheres a não fazerem a mamografia por conta desse risco virtual. Só que isso, na prática, a gente não vê. A gente é exposto a muitas outras radiações no nosso dia a dia do que a quantidade de radiação que a gente tem na mamografia, tá? É muito comum, às vezes, a mulher fala assim, ai, doutora, eu vi lá a blogueira falando que eu tenho que botar protetor de tireoide porque minha tireoide fica exposta na mamografia. Isso é uma besteira imensa. Quem fala isso, eu brinco assim, quem fala isso nunca viu um mamógrafo na frente para saber que o próprio aparelho, ele já tem um dispositivo que protege a tireoide, entendeu? Então, assim, se você for colocar mais um protetor, você vai atrapalhar o seu exame, você vai diminuir. Então, assim, não precisa de fazer isso. E é muito importante a ausência, o não fazer a mamografia, ela é muito pior do que a exposição que você tem para fazer o exame. Doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, vale a pena lembrar para todas as mulheres que estão nos acompanhando, o tema do nosso bate-papo é o Outubro Rosa, mas a mulher tem que se cuidar em todos os dias do ano. Todos os dias do ano, não apenas o outubro, né? O outubro a gente fala que é apenas um lembrete para aquela mulher que ficou ali presa no dia a dia, no trabalho, tudo que ela começa a ver as campanhas, ela fala, opa, é verdade, eu não fui no médico ainda esse ano, né? Não só apenas o câncer de mama, mas tudo. É ver glicose, ver colesterol, ver o câncer de colo do útero. É realmente fazer a sua revisão, o seu check-up, ver quantas anda a sua saúde. O Outubro Rosa, ele vem apenas como uma lembrança, né? Para a mulher de que, olha, está na hora de você se cuidar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Eu lhe aguardo no mês que vem com mais um tema importantíssimo para a nossa telespectadora. Eu que agradeço a vocês pela essa oportunidade de poder trazer boas informações para os pacientes, para as mulheres em geral, para o público em geral, tá? E voltando a falar, vão fazer essa mamografia, vão colocar os exames em dia, porque a saúde ela tem que ser prioridade todos os dias.